Fala, Matt Coffer, tudo bem? Bem-vindo aqui ao quarto dia da Semana HIT. Espero que você aproveite muito a aula. Pequenas dicas para a gente conseguir aproveitar melhor o conteúdo aqui. Tenta assistir as aulas no seu computador, tá bom? Anote, faça anotações, pode parar, voltar, ver quantas vezes você quiser. E espero também te ver na live domingo, que a gente vai discutir várias coisas e vai ter várias surpresas. Te aguardo lá, tá bom? Boa aula! Boa noite, pessoal. Sou Rafael Bandeira, sou gastroenterologista pela USP e vamos começar o módulo de gastroclínica do Medicoff HIT de vocês. Nesse módulo, vamos começar falando sobre patologias que acometem o esôfago e o estômago. E para começar nessa primeira aula, vamos falar sobre alguns conceitos gerais em dispepsia, sobre doença do refluxo gastroesofágico e sobre algumas esofagites. Para começar, questão do SURSE 2018. Vamos lá. Primeira dica, gente. Quando vocês forem ver uma questão, principalmente essas de caso clínico com enunciado longo, na primeira leitura vocês vão marcando os itens principais, vão sublinhando mesmo, para depois fazer uma releitura e juntar essas informações principais para chegar na sua resposta. Então vamos lá. Paciente de 18 anos, feminina, atendido no ambulatório por queixa de epigastralgia. Refere que a dor em ardência, em epigastrio, sem irradiações, sem piora com a movimentação, porém com melhora ao ingerir alimentos. Refere ainda que aumentou de peso no período de sintomas, ganhou 3 quilos. O quadro iniciou há 3 meses, sendo observado com frequência diária, não teve sangramentos ou melena, o exame físico é normal. Não tem histórico familiar de nenhuma patologia relevante e a paciente também não tem comorbidades prévias e não usa nenhuma medicação. Os exames laboratoriais que foram coletados estavam normais. Pergunta-se, qual a conduta mais apropriada nesse momento? Para responder isso, vamos falar um pouco sobre epigastralgia. E quando a gente fala de epigastralgia, a gente relembra de dispepsia. Dispepsia é o termo que a gente usa para falar de má digestão. Ela representa uma constelação de sintomas gastroduodenais que são muito comuns, acometendo aí de 20 a 30% da população mundial. Para vocês terem uma ideia, dispepsia é a causa é o motivo da procura de mais de metade dos pacientes no consultório de gastroenterologia. E quando a gente fala de dispepsia, a gente está falando tanto de dor epigástrica, como aquela plenitude, aquele empachamento pós-prandial, náuseas e vômitos, ou pirose, que é aquela queimação retroesternal. Bom, e quais as possíveis causas de dispepsia? Em que você vai pensar quando o paciente chega com queixas dispépticas para você? A gente vai ter vários diagnósticos diferenciais, pessoal. Desde uma dispepsia funcional, uma doença do refluxo gastroesofágico, úlceras, dispepsia puramente associada ao Helicobacter pylori, patologias biliares como a colelitíase, parasitoses podem cursar com queixas dispépticas apenas, intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose, gastroparesia, que é quando o estômago fica um pouco mais lento, principalmente em pacientes diabéticos, aí vai ter muita sensação de estufamento, náuseas, vômitos. Câncer pode se manifestar como uma síndrome dispéptica, pancreatite e medicamentos. Sempre muito importante você pensar em medicamentos, tá, gente? Principalmente anti-inflamatórios, é uma causa comum de dispepsia. Mas se é para falar de causa comum, nas diversas séries que a gente tem, mais da metade dos casos é por dispepsia funcional. Então, a principal causa de dispepsia é dispepsia funcional. E o que você vai fazer quando você der de cara com um paciente com queixa dispéptica? Qual a sua conduta? Primeira pergunta que você tem que fazer é: esse paciente tem sinais de alarme? E o que são sinais de alarme? Sinais de alarme são aqueles pacientes que têm mais de 40 ou 50 anos, a depender da referência. Segundo o quarto consenso brasileiro de tratamento do H. pylori, o ponto de corte é 40 anos. Algumas referências americanas colocam 50 anos. História familiar de câncer, no caso câncer gástrico, também é um sinal de alarme. Disfagia, vômitos recorrentes, massa abdominal ao exame físico, anemia, sangramento e uma perda ponderal não intencional também são sinais de alarme. Se o paciente não tiver sinal de alarme, tá, gente? Ele não tem sinal de alarme, você vai proceder com um teste não invasivo para Helicobacter pylori.
Na nossa aula 2 desse módulo, a gente vai falar sobre quais são os possíveis testes não invasivos para H. pylori. Mas os principais seriam um teste respiratório, ou teste de antígeno, ou se ele nunca tratou H. pylori, poderia também ser uma sorologia. Se esse teste não invasivo para o H. pylori ele for positivo, você deve, né, você não autorizado, você deve erradicar esse H. pylori e também tratar esse paciente com IBP por 4 a 8 semanas. Já se esse teste for negativo para pesquisa de H. pylori, você não vai tratar o que não existe, né? Então você basicamente vai prescrever um antissecretor por 4 a 8 semanas. Por outro lado, se o paciente tiver sinais de alarme, você vai proceder com a solicitação de endoscopia digestiva alta. E aí você vai tratar esse paciente conforme o que você encontrar na endoscopia. Voltemos para a nossa questão. Lembre que a gente tinha uma moça, uma menina de 18 anos, com dor epigástrica e sem nenhum sinal de alarme, sem nenhuma comorbidade. Nada. 18 anos, epigastralgia e mais nada. Qual a conduta mais apropriada nesse momento? A gente acabou de falar. O paciente não tem sinais de alarme, gente. Então, assim, você vai fazer um teste não invasivo para H. pylori, que no caso é a letra B, pesquisa de antígeno fecal para H. pylori. Não é a letra A, porque a gente não vai fazer endoscopia. Não é a C, porque não se trata empiricamente H. pylori. Vocês vão ver que o tratamento para H. pylori é um monte de remédio, ninguém dá aquele monte de remédio empiricamente. E a gente não vai prescrever também o IBP nesse paciente sem ter feito o teste de H. pylori. Então, assim, primeira conduta para esse paciente, pesquisa não invasiva de H. pylori. Vamos para a próxima questão. Questão da Unesp 2022 na prova de R3. Homem de 54 anos, opa, mais de 40, mais de 50 anos, então já é um sinal de alarme. Com epigastralgia eventual. Tem no hemograma HB de 11,8, quer dizer, tem uma anemia e pelo que parece aqui tem um VCM 72, leva a crer que talvez uma anemia microcística que pode ser ferropriva. Com glóbulos brancos e plaquetas normais. A conduta mais recomendada é A. Prescrever inibidor de bombas e reavaliar em 2 meses? Não, gente, o paciente ele tem mais de 50 anos e tem anemia, então não dá só para tratar sem fazer o exame. B, tratar o H. pylori? Mas que H. pylori? Você nem pesquisou H. pylori, primeiro pesquise. Mas nesse paciente é para fazer teste não invasivo? Não, é para fazer endoscopia, ele tem sinais de alarme. C, realizar endoscopia. Legal, tem que fazer endoscopia, mas será que é suficiente? D, endoscopia e colono? Perfeito, gente, endoscopia e colono. Por quê? Porque o paciente tem acima de 50 anos e tem anemia. Todo paciente acima de 50 anos e com anemia e que não tem colono recente, você precisa, no caso anemia ferropriva, né, que ele quis que você inferisse que era anemia ferropriva na questão, você também precisa fazer uma colono para descartar que tenha câncer coloretal. Se nessa questão, por exemplo, fosse um paciente de 30 anos, 25 anos, com epigastralgia e anemia, você ia proceder só com a letra C, com a endoscopia. Mas como tinha acima dos 50 anos, também estaria indicado de cara fazer colonoscopia. Próxima questão. Enunciado longo. Lembrem que eu falei para vocês. Marca o que é principal no enunciado para não se perder, senão você se perde nesse enunciado. Vamos lá. Homem de 35 anos vem para consulta na UBS com queixa de queimação retroesternal. Pirose, tá, gente? A gente chama isso de pirose. Essa pirose é diária, principalmente após as refeições, e ela vem há vários meses. Às vezes sente um gosto amargo na boca, principalmente à noite. Não tem epigastralgia, não tem empachamento pós-prandial, piora dos sintomas quando come molho de tomate ou toma refrigerante, e não tem comorbidades. Então, de cara, se eu estou pensando em dispepsia para esse paciente, também eu vou pensar como principal diagnóstico diferencial, no caso, uma doença do refluxo gastroesofágico, porque a queixa principal é de pirose. O exame físico dele é normal, uma endoscopia com uma gastrite não temática leve de antro, quer dizer, sem achados muito relevantes, com H. pylori negativo. Ele falou que começou por conta própria a usar o omeprazol 20 mg ao dia há 2 semanas e melhorou dos sintomas, o que também faz a gente pensar que é sim doença do refluxo. Já fez uso por outras vezes do omeprazol, só que os sintomas sempre recorrem quando ele suspende o omeprazol. Só que ele foi lá no Google, procurou e achou que o omeprazol podia causar demência. E ele ficou com medo e não quer tomar o remédio. Além disso, ele também fala que ele tem uma certa dificuldade em ter adesão ao uso da medicação regularmente. Então, basicamente, a gente tem aqui um quadro de um paciente jovem, sem comorbidades, com uma queixa que sugere refluxo e que a endoscopia não teve grandes achados e que está com medo de usar o omeprazol e tem má adesão do omeprazol.
Essa é uma prova discursiva. E quais as perguntas que ele fez sobre esse caso? Ele perguntou: a hipótese diagnóstica mais provável e o exame mais apropriado para a confirmação do diagnóstico. B, conduta terapêutica específica e que seja de eficácia comparável, alternativa ao tratamento que o paciente já fez, quer dizer, o tratamento que ele já fez foi o omeprazol, né? E C, a causa de demência que raramente poderia se associar ao uso prolongado de omeprazol. Quando a gente falou então de dispepsia, a gente falou que se o paciente tivesse queixa de pirose e regurgitação, era para a gente pensar em doença do refluxo. E o que é a doença do refluxo? A doença do refluxo, ela é causada, tá, gente, por os principais mecanismos associados são o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago. Como assim, Rafael? Bom, quando você se alimenta, o esfíncter inferior do esôfago ele tem que relaxar para o alimento descer, correto? Acontece que depois ele fica com um tônus mantido. E em algumas pessoas, esse tônus ele acaba relaxando na hora que não deve. Isso é o principal mecanismo que a gente acredita estar associado à DRGE. Além disso, uma hipotonia do esfíncter, seja por um defeito anatômico, como uma hérnia, por uma doença sistêmica, como uma colagenose, ou por medicamentos, principalmente anticolinérgicos, bloqueadores de canal de cálcio e nitratos, também podem cursar com o aumento do refluxo. Outros potenciais mecanismos envolvidos são o aumento da pressão intraabdominal, principalmente em pacientes obesos, o retardo do esvaziamento gástrico, que a gente observa principalmente na gastroparesia, e com isso vai ter uma maior quantidade de conteúdo gástrico para ser refluído, uma redução da salivação, que vai cursar com uma redução do clearance do material refluído, e o bolsão ácido, né, acid pocket. O que é isso? Bom, quando a gente se alimenta, o conteúdo que a gente se alimentou ele vai se misturar com o conteúdo do suco gástrico que está lá. E isso vai acabar neutralizando esse conteúdo gástrico. Contudo, depois aí de uns 10 a 15 minutos que você come, o estômago ele secreta ácido de novo, e esse ácido novo ele não vai se misturar com o que já está lá no estômago, formando então uma camada mais ácida acima desse substrato. E isso, se refluir, vai acabar podendo gerar o sintoma de pirose pós-prandial. Quando a gente fala de refluxo, então, como eu já citei para vocês, os sintomas típicos são pirose e regurgitação. Eles estão presentes aí em mais de 80% 90% dos casos. Contudo, sempre é importante que a gente lembre dos sintomas atípicos, porque é justamente aí que as bancas de residência elas querem pegar algo mais e te fazer confundir, te fazer não pensar em refluxo numa questão de refluxo. E quais são os principais sintomas atípicos? Dor torácica não cardíaca, globus faríngeo, aquela sensação de bola na garganta, tosse crônica bastante utilizada pelas bancas para te fazer uma confusão na prova, rouquidão, pigarro, desgaste do esmalte dentário, halitose, aftas orais. Quanto à halitose, um asterisco, né? Mais de 90% dos casos de halitose são causadas por patologias da cavidade oral e não por doença do refluxo. Bom, já sei quais são os principais mecanismos associados à doença do refluxo, mas eu quero saber como eu realmente diagnostico. Quais as opções que eu tenho? Eu tenho a opção de diagnóstico clínico, pelos sintomas, um teste terapêutico com IBP, quer dizer, em pacientes com sintomas típicos, eu fornecer IBP para o paciente para ver se ele melhora, e se melhorar eu vou presumir que era refluxo, a endoscopia digestiva alta e a impedância pH-metria ou pH-metria, que seria a monitorização prolongada do refluxo. No caso, se eu fizer uma abordagem por sintomas clínicos e teste terapêutico, eu vou estar fazendo uma abordagem mais simples, de baixo custo, não vou estar gastando com nenhum exame. É muito útil para locais afastados, locais que têm poucos recursos, né? A sensibilidade é em torno de 60% a 80%, a especificidade pode ser um pouco baixa, em torno de algumas séries só de 30%. Por que com especificidade baixa? Porque essa abordagem ela também pode ser positiva em outras patologias. O paciente pode ter outros problemas dispépticos que ele toma o remédio e ele melhora. E aí você vai estar chamando de refluxo sem realmente ser. Contudo, como é uma patologia que ela traz sintomas, mas ela não tem uma mortalidade, você está autorizado a fazer isso em alguns casos. Quando a gente pensa em qualquer queixa gastroesofágica, o primeiro exame que as pessoas costumam pensar é a endoscopia. Só que eu já digo para vocês que a endoscopia não é um bom exame para o diagnóstico de refluxo. Por quê? Porque ela basicamente serve para avaliar complicações e diagnóstico diferencial. Por quê, Rafael? Por que ela não é um bom exame e não tem uma sensibilidade tão boa? Porque em 60% a 70% dos casos, a endoscopia no refluxo ela vai ser normal. O
paciente ele não vai ter esofagite, ele só vai ter esofagite de 30% a 40% dos casos. Então, a endoscopia acaba sendo um exame custoso e invasivo que não dá o diagnóstico de refluxo em si, só vai dar em poucos casos. Ele vai ser muito mais útil para a gente avaliar complicações e para dar diagnóstico diferencial. Como que a gente consegue fazer o diagnóstico de refluxo na endoscopia? Quando a gente tem esofagite, gente. E a gente vai ter esofagite só de 30% a 40% dos casos da endoscopia, tá? E aí é muito importante vocês saberem a classificação de Los Angeles, tá? Que é a classificação, a gente também tem a classificação de Savary, mas a classificação mais usada hoje em dia é a classificação de Los Angeles, a classificação endoscópica. A grau A, gente, é quando a gente tem, deixa eu apontar aqui para vocês, a gente vai ter erosões lineares, tá? Não confluentes, menores que 5 milímetros, tá? A grau B é quando a gente tem erosões lineares, não confluentes, maiores que 5 milímetros. Por sua vez, a grau C é quando a gente passa a ter erosões confluentes, mas que ocupam menos de 75% da luz do órgão. Ao passo que grau D será quando a gente tem erosões confluentes, ocupando mais de 75% da luz do órgão. Tá? Pelo consenso de Lyon de 2018, que é o principal guideline para o diagnóstico de doença do refluxo hoje em dia, esofagite grau C e grau D, elas são confirmatórias de doença do refluxo gastroesofágico. E A e B seriam evidências que contribuem para o diagnóstico, mas elas não confirmam o diagnóstico de doença do refluxo. Vamos então para essa questão da USP de 2021, na prova de R3, questão direta que você precisa saber da classificação de Los Angeles. Homem de 56 anos, submetido à endoscopia digestiva alta para avaliação de sintomas de refluxo. Na endoscopia, foi observada mucosa na transição esôfago-gástrica com duas erosões lineares de 4 e 4,5 milímetros não confluentes, localizadas nas pregas mucosas. O grau de classificação de Los Angeles é grau A, tá, gente? Tá errado aqui. A própria marcação tá errada, tá, gente? É grau A, é menor que 5 milímetros, tá? Então, esqueçam esse verdinho aqui, é grau A. A gente tem em Los Angeles erosões lineares menores que 5 milímetros, tá? Além disso, na classificação, na endoscopia, você também consegue avaliar complicações da doença do refluxo. Quais são as possíveis complicações da doença do refluxo? Úlceras, estenoses e esôfago de Barrett. Úlcera, basicamente, é quando a gente tem uma lesão muito mais profunda que uma erosão. Estenose é quando a gente tem redução da luz esofágica. No caso, a gente pode ter uma estenose como essa aqui, com um aspecto muito mais inflamatório, ou às vezes com um aspecto muito mais fibrótico depois que você trata. Geralmente, quando tem esse aspecto muito mais inflamatório, você precisa fazer o tratamento com medicação e depois tentar tratar caso ainda persista a estenose fibrótica, ou com dilatações endoscópicas, ou mesmo, às vezes, necessidade de tratamento cirúrgico. E, por fim, o esôfago de Barrett, a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre ele. Como a gente está falando do diagnóstico, então, eu já falei para vocês que a avaliação clínica e o teste terapêutico IBP, eles são simples e de baixo custo e podem ser usados na rede primária para você fazer o diagnóstico e abordagem de alguns pacientes. A endoscopia é interessante para avaliar complicações de diagnóstico diferencial, mas ela pode ser normal em até 70% dos casos. E, por fim, como que eu diagnostico? Bom, a monitorização prolongada do refluxo é o principal exame para a gente diagnosticar. E aí a gente tem principalmente a pH-metria, e em alguns casos a gente pode fazer também impedância e pH-metria. Esse seria então o padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico. Só que é um exame desconfortável. Por quê? Porque a gente até tem o Wi-Fi, mas é muito mais custoso. O custo é muito maior, a gente não tem disponível quando a gente usa a monitorização por wireless. Mas assim, geralmente a gente passa uma sonda, um catéter transnasal, que vai até o esôfago distal do paciente e fica monitorizando por 24 horas se está vindo ácido ou não. Então, só por ser um catéter transnasal já é um exame mais desconfortável. Além disso, ele requer uma manometria para ser realizado, e a manometria também é feita com catéter transnasal, que é desconfortável. Fora isso, você está monitorizando 24 horas aquele paciente. Pode ser que aquele dia ele tenha um dia melhor, ele não tenha tantos refluxos. Então, você também pode estar perdendo a sensibilidade por conta de uma possível variação diária. Como que funciona o exame? Gostei desse paciente aqui, hein? Fica um catéter aqui transnasal no nariz, tá, gente? Que vai até o esôfago e fica 24 horas monitorizando o refluxo. Precisa fazer esse exame para todo mundo, gente? Não, não precisa fazer esse exame para todo mundo. Você basicamente vai fazer esse exame se tiver
necessidade de programação cirúrgica, porque daí você vai ter que confirmar que realmente tem um refluxo para você estar operando, ou em pacientes com sintomas de doença do refluxo refratária, porque aí nesse caso você precisa saber se esse paciente ele realmente tem doença do refluxo ou se precisa de outro diagnóstico, tá? Geralmente é um exame que é feito sem o uso de BP ou uso de qualquer medicação antissecretora, porque senão, se você estiver usando medicação, você vai estar mascarando um possível resultado. Você só vai fazer em uso de BP se você quiser, o paciente já tiver o diagnóstico de refluxo e você quiser avaliar se realmente o tratamento não está bloqueando o acidente de forma adequada. Se o tratamento não está sendo eficaz, ele está tendo um refluxo mesmo com o tratamento. Qual a principal variável que a gente avalia na pH-metria, gente? É o tempo de exposição ácida, esse TEA, que é igual ao tempo com pH menor que 4, tá? Então, pH menor que 4, a gente considera um pH suficiente para ter sintomas do refluxo. Se esse TEA, esse tempo com pH menor que 4, ele for inferior a 4%, isso vai falar contra o diagnóstico de refluxo. Se for entre 4 e 6, é borderline, então pode ser, pode não ser refluxo. Se for acima de 6%, isso é confirmatório de doença do refluxo. Outro score muito usado, que hoje em dia tem caído um pouquinho, mas que ainda pode ser citado na tua prova, é o score de Demister, que é uma fórmula matemática com algumas variáveis do exame, e que um valor acima de 14,7 sugere que seja refluxo. Bom, e qual a diferença da pH-metria pura e simples para a impedância pH-metria? A principal diferença é que é mais cara, antes de tudo, tá? E menos disponível. É uma sonda que, além do sensor de antimônio, que é o sensor que a gente usa para medir o pH, ela também tem alguns anéis metálicos que conseguem, avaliando a impedância do conteúdo intraesofágico, avaliar se o alimento está fazendo movimento retrógrado, que seria o refluxo, ou anterógrado, que seria a deglutição. E com isso ele consegue avaliar também se o paciente tem refluxo não só ácido, mas também se o paciente tem refluxo não ácido. Bom, já sei como diagnosticar a doença do refluxo, como que eu vou abordar a doença do refluxo, tá, gente? De novo, eu vou precisar diferenciar se o paciente tem sinais de alarme ou se ele não tem sinais de alarme, tá? Se ele não tiver sinais de alarme, a gente pode prescrever IBP de 4 a 8 semanas e avaliar a resposta terapêutica. Se ele tiver sinais de alarme ou sintomas refratários, daí a gente procede com a endoscopia. Além disso, hoje se discute se em pacientes com sintomas extraesofágicos isolados, se já não seria melhor a gente fazer uma abordagem diagnóstica do refluxo, né? Fazer endoscopia, fazer a monitorização prolongada do refluxo, do que propriamente fazer uma terapia empírica. Porque são sintomas que às vezes respondem mais fracamente à terapia empírica com IBP, tá? Então, isso é algo que pode ser questionado para vocês, que talvez sintoma extraesofágico isolado possa ser interessante primeiro fazer um diagnóstico de certeza, ao invés de fazer a terapia empírica. Vamos lá, questão do IANSP 2022 na prova de R3. Qual alternativa não está relacionada à infecção pelo Helicobacter pylori nos seres humanos? Poxa, Rafael, você não falou nada de H. pylori, você falou que H. pylori vai ser na aula que vem. Tudo bem, gente, mas eu falei de H. pylori quando eu falei de refluxo? Eu não falei. Observem como é diferente. Quando eu falei de dispepsia puramente, eu falei do H. pylori. Mas agora que eu falei do refluxo, eu não falei de H. pylori. Porque isso é uma das maiores pegadinhas com tratamento de H. pylori nas provas, tá? Refluxo não é indicação de tratamento de H. pylori, tá, gente? O refluxo ele pode melhorar, pode piorar com o tratamento do H. pylori, porque vai depender muito da fase que o H. pylori está infectando. A gente vai ver que o H. pylori pode cursar com hipercloridria, com hipocloridria. Então, não necessariamente o H. pylori está relacionado com o refluxo. Logo, o H. pylori ele não está relacionado com esofagite de refluxo. Não é uma indicação de tratar H. pylori DRG, tá? Então, isso é uma pegadinha muito importante que costuma cair em prova também. Só relembrando, depois a gente fala melhor, mas o H. pylori está sim relacionado com linfoma malte gástrico, com gastrite atrófica, com carcinoma gástrico e com úlcera péptica, obviamente. E como que eu trato a doença do refluxo, tá, gente? A gente já falou da abordagem inicial, mas agora como que eu trato de fato, tá? A gente tem medidas anti-refluxo, medidas gerais comportamentais, os medicamentos e abordagem cirúrgica. Nas medidas anti-refluxo, a mais importante é a perda de peso, gente. Perder peso melhora bastante o refluxo, tá? Outras medidas que você pode sugerir para o seu paciente são elevar a cabeceira uns 15 centímetros,
Cuidados alimentares são um pouco controversos, mas os alimentos mais associados que podem cursar com redução da pressão do esfíncter inferior e aumento do refluxo seriam alimentos gordurosos, frituras, alimentos cítricos, café. Evitar também algumas medicações é importante para esse paciente, principalmente, por exemplo, se for possível, evitar bloqueadores de canal de cálcio, nitratos, porque isso pode piorar o refluxo. Alendronato pode piorar a queixa de refluxo, pode aumentar a esofagite. É importante não deitar após a refeição. O ideal é esperar aí umas 2 horas para deitar depois da refeição. Idealmente, se possível, fracionar a dieta, evitando longos períodos de jejum. E também é muito importante cessar tabagismo. De medicamentos, a nossa estrela principal vai ser o inibidor de bomba de prótons, os IBPs. Hoje em dia, isso pode cair na prova de vocês, gente. A gente tem também os bloqueadores ácidos seletivos de canais de potássio, que a gente teve lançamento no meio de 2021, né? No Brasil foi lançado o Vonoprazan, a gente já tem outros PCABs, no Brasil só está liberado o Vonoprazan no momento. Isso pode ser cobrado nas provas esse ano para vocês, tá? A gente vai já falar um pouquinho melhor sobre esse mecanismo de ação. E os antihistamínicos, anti-H2, também são bloqueadores ácidos. Então, assim, os principais que a gente classicamente usa são os BPs, mas a gente também pode usar outros antissecretores, como os PCABs e os anti-H2. Como que funciona, gente? Aqui está uma célula parietal para vocês, tá? Então, a gente tem aqui a célula parietal, a parte, o canalicular dela, a luz gástrica e o sangue, certo? Quais são os principais estimuladores da secreção ácida na célula parietal? A gente tem um estímulo que ele é vagal, tá? Neurócrino, pela acetilcolina. A gente tem como principal estímulo a via parácrina por histamina. A histamina é produzida pelas células enterocromafin-likes, sendo estimuladas pela gastrina produzida pelo antro, tá? Pelas células G no antro. E essa é a principal via de estímulo para a produção de ácido, né, pelas células parietais. E a gente também tem via os receptores CCKB, é um estímulo direto da gastrina, que é produzido pelas células G do antro, que também vai estimular a produção de ácido. E a gente sabe também que a gente tem o principal efetor para esse H+, para dentro do canalículo, são as bombas de próton, né? As bombas que elas trocam, são dependentes de ATP, elas trocam potássio da região canalicular por H+, né? Jogando ácido, formando o HCl que a gente vai ter, né, fornecendo os prótons que a gente vai ter para formar o ácido clorídrico. Tá? A gente também vai depender de canais que jogam cloreto na luz canalicular, bem como também a gente vai precisar de canais que trocam cloreto por bicarbonato para poder a gente ter esse cloreto para formar o HCl. Né? Então observem que quando a gente formar mais ácido, a gente vai jogar mais bicarbonato na nossa corrente sanguínea. Né? Por isso que a gente tem, quando a gente come muito, a gente tem aquela alcalose pós-prandial, aquela onda alcalina pós-prandial, que dá aquele soninho depois que a gente come, tá? E a gente tem também esses canais de potássio, que eles que vão fornecer o potássio para poder esse potássio ser trocado pelo próton nos canalículos das células parietais. Então, como que a gente pode bloquear essa acidez? A gente pode bloquear o receptor H2, com o uso de anti-H2, a gente pode bloquear a bomba de próton com os BPs, né, inibidor de bomba de prótons, e hoje foi lançado também no Brasil o Vonoprazan, que ele é um bloqueador ácido competitivo de potássio. Ele tem as dosagens de 10 e 20 mg, 20 seria a dose de ataque, digamos assim, e 10 seria uma dose de manutenção. Então ele também está indicado para patologias de ácido pépticas, né, patologias gástricas e esofágicas que cursem com aumento da acidez. Potencialmente, tem estudos que falam que os PCABs eles têm um potencial de causar um bloqueio ácido mais duradouro do que os BPs. Contudo, isso ainda está meio controverso se realmente a eficácia clínica seria maior quanto a isso, né? Mas em teoria poderia realizar um bloqueio ácido maior, tá, gente? Então, ficar atento que, por exemplo, numa prova de vocês, se dentro você souber que a conduta é tratar empiricamente, e a resposta não tem, por exemplo, um IBP nem um anti-H2, pode ser que às vezes possa ter um Vonoprazan escondido ali que você possa utilizar. Tá? Então, voltando nos fármacos, a gente tem os antissecretores, né, os IBPs, os PCABs, os anti-H2. A gente pode também usar procinéticos, mas no caso, apenas se a gente tiver suspeita de que há um retardo do esvaziamento gástrico. Esses procinéticos, eles não têm, que são principalmente bromoprida, domperidona, eles não têm uma ação tão boa na motilidade esofágica, eles agem muito mais no esvaziamento gástrico, na motilidade gástrica. Podemos utilizar também
antiácidos. O alginato, o efeito dele é principalmente na questão daquele bolsão ácido que a gente falou antes. E o baclofeno, ele tenta aumentar um pouco o tônus do esfíncter inferior, tá? Ele age em receptores GABA e aí tenta diminuir aquele relaxamento transitório. Dá muito efeito colateral de sono nos pacientes. E hoje em dia, se você for tentar usar, é bom que você tenha um diagnóstico confirmado realmente de refluxo e ficar bem atento para o efeito adverso, principalmente questão de sono. Tá? Quando a gente fala de BP, a gente tem que lembrar os principais IBPs que a gente tem disponível, na verdade todos os IBPs que a gente tem disponível no mercado aqui no Brasil, com as doses padrões dele. Né? A dose padrão do omeprazol vai diferenciar de referência para referência é 20 a 40 mg, de pantoprazol 40 mg, rabeprazol de 20, esomeprazol em geral a gente considera 40 mg, lansoprazol 30 mg, dexlansoprazol 30 a 60. Tá? Importante, qual o melhor IBP? Resposta, gente. Os IBPs, eles diferem de biodisponibilidade, eles referem de pico plasmático, eles diferem às vezes de rota de excreção, quer dizer, eles têm propriedades farmacocinéticas diferentes. Contudo, a relevância clínica dessas diferenças ela não está tão bem estabelecida. Então, numa prova, se perguntar se algum IBP é melhor que o outro, não, a gente tem essas diferenças farmacocinéticas, mas a gente sabe que isso não está tão bem estabelecido qual é a relevância clínica disso no dia a dia. Então, por mais que possa ter potenciais benefícios farmacocinéticos em um ou outro, isso na prova não são iguais, tá bom, gente? E quando a gente fala de BP, hoje em dia sempre está muito em voga a questão de efeitos adversos com BP. Tá? Muitos congressos falando desse tema na aula, muitos pacientes perguntando e preocupados com isso. Tá? E o que a gente tem de evidência com o uso do BP? Tá? Primeiro eu digo para vocês que a evidência que a gente tem é ruim. Tá? Porque a maior parte dos estudos de efeitos adversos com uso prolongado do IBP foram feitos a partir de estudos retrospectivos. Vocês sabem bem da parte de epidemiologia que estudos retrospectivos não são tão bons para a gente definir causa e efeito. Tá? E basicamente eles usavam grandes bancos de dados de outras coisas, por exemplo, bancos de dados populacionais. Então é muito difícil a gente realmente pegar causa e efeito deles. Tá? E, geralmente, o aumento de risco com IBP fica em torno de 2, 3 vezes, quer dizer, são aumentos pequenos em geral. Tá? Essas alterações que estão mais escuras são aqueles que a gente realmente tem uma evidência maior, uma confirmação que realmente o IBP é daquilo. Já as outras em mais clarinho são aquelas que a gente tem a suspeita, pode ser que sim, pode ser que não, muito se fala, mas que tem uma certa dúvida ainda. Tá? Esses efeitos adversos, pessoal, eles seriam relacionados principalmente à hipocloridria que o IBP traz, né? Essa hipocloridria, a gente sabe que o ácido do nosso estômago ele também é importante, ele não está lá só para causar doença, né? O fato da gente retirar essa acidez pode prejudicar mecanismos de defesa. Por exemplo, esse ácido ele já defende às vezes contra alguns patógenos externos, tá? Que você acabou deglutindo. E também a acidez é importante na absorção de alguns nutrientes. Por exemplo, para absorver o ferro, a gente precisa oxidar o ferro. Então, se a gente não tem acidez, a gente não vai conseguir oxidar o ferro. Então, é possível que a absorção de ferro seja menor, podendo, por exemplo, causar anemia. Tá? A absorção do cálcio também pode ser reduzida, potencialmente podendo causar osteoporose, fraturas. A gente também, com a redução da acidez, vai ter uma deficiência de absorção de vitamina B12, podendo causar, aí, no caso, postula-se demência. A gente também pode ter redução dos níveis de magnésio, tá? No caso, a hipomagnesemia, ela é uma reação idiosincrática que só melhora se você suspender o IBP, não adianta reduzir a dose de IBP ou só repor magnésio, tem que suspender o IBP mesmo. E na parte de infecção, a gente teria aí maior chance de Clostridium, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, peritonite bacteriana espontânea cirróticos, pneumonia. Tá? Essas causas mais frequentes, né, que eu falei que tem uma evidência maior, seriam infecções entéricas, quer dizer, tem um risco maior de 2 a 3 vezes de você que faz uso crônico de IBP ter, por exemplo, uma salmonelose. Pólipos de glândula fúngica com certeza aumentam com o uso do IBP, só que pólipos de glândula fúngica são pólipos hiperplásicos completamente benignos, que não viram câncer, então não justifica você suspender o IBP por medo de pólipos de glândula fúngica. A nefrite intersticial aguda é um evento extremamente raro, que quase qualquer medicação pode causar anemia, né? Então, assim, também é um efeito idiosincrático, que daí, paciência, se fizer disfunção renal, você vai ter que suspender o remédio, mas também tem que olhar para outros remédios se não podem ser eles os causadores da anemia. Quanto à questão do câncer gástrico, esse é um tema bastante polêmico.
A gente tem tanto estudos retrospectivos que dizem que o omeprazol dá câncer de estômago, como tem estudos que falam que o omeprazol não dá câncer de estômago. São todos passíveis de muitas críticas, tá? Então não dá pra gente ter certeza quanto a isso. Se a gente olhar a chance de aumentar o câncer gástrico, naqueles disseram que aumentava o câncer de gástrico, aumentaria de 2 a 3 vezes, então não dá pra gente ter certeza que tem associação ou não. O fato é, se aumentar é muito pouco, e a conclusão que a gente chega disso é, o problema do IBP, né, vamos falar omeprazol, é que muita gente usa sem precisar, tá? E muita gente usa por longo tempo sem precisar. Então, a crítica que a gente tem que fazer, na verdade, é, se você não precisa usar, se não tem indicação médica de usar o uso contínuo do remédio, não usa, tá? Não faz uso do remédio. Já, por exemplo, se o paciente tem uma indicação clara de usar um IBP, por exemplo, uma doença do refluxo refratária, que melhora com o IBP, mas que não consegue ficar sem, ou um esôfago de Barrett, que a gente vai falar daqui a pouco, paciência, gente, não é proibido usar, não é proscrito usar o IBP a longo prazo, tá? Então, acho que a conclusão que a gente chega é essa. Vamos lá, então. Questão do PSU 2022 R3. A despeito do grande e indiscutível benefício dos IBPs no tratamento das doenças clórico-pépticas do trato digestivo superior, esses medicamentos estão no topo da lista das prescrições inadequadas, que é justamente o que a gente estava falando, né? O uso prolongado dos IBPs está associado a diversas complicações. Assinale a alternativa que não apresenta um efeito colateral possível decorrente do uso prolongado, mais de 1 ano de IBP. Vamos para o de baixo, né? Clostridium, beleza, a gente viu que pode estar associado. Hipomagnesemia, ok, a gente viu que pode estar associado. Deficiência de B12, ok, a gente viu que pode estar associado. Colelitias, não, gente, não aumenta pedra na vesícula, usar IBP, tá? E vão arrumar outro problema para colelitias. Continuando, então, a gente falou de fármacos, né? Vamos falar de cirurgia, né? Cirurgia também é opção para tratar a doença do refluxo. A gente tem, no caso, a fundoplicatura, tá? Que pode ser total a Nissen ou parcial a Dora-Tupé. E quando que a cirurgia está indicada? A cirurgia, eu costumo dizer que, geralmente, a cirurgia, ela costuma ser uma opção para o tratamento da doença do refluxo. Raramente ela é uma obrigação, tá? Geralmente ela vai estar indicada no desejo de parar IBP. Aqueles pacientes com esofagite mais severa, grau C, grau D, a maior parte das vezes vão precisar de terapia de manutenção, tá? Porque acaba recidivando quase 100% dos casos em 6, 12 meses depois que a gente tira o IBP, tá? Então, se o paciente tem desejo de parar a medicação, a cirurgia pode ser uma opção. Se o paciente tem má adesão aos medicamentos, também a cirurgia pode ser uma opção. Se ele tem efeitos colaterais com as medicações que impossibilitem dele continuar com o tratamento medicamentoso, a cirurgia também é uma opção. Em caso de hérnias volumosas, que os sintomas persistem apesar dos remédios, ou esofagite refratária, ou principalmente aspiração refratária, aí a cirurgia está muito bem indicada também. Bom, outra forma que eu não coloquei ali no slide anterior é sobre tratamento endoscópico. Isso ainda é bastante controverso, tá? Mas pode pingar aí na prova de vocês. A gente tem principalmente o Stretta, que seria um tratamento por radiofrequência, tá? Vem com o aparelhinho na endoscopia, esse aparelhinho de radiofrequência, ele meio que queima, digamos assim, né? Mas basicamente ele está estimulando a formação de colágeno no esfíncter inferior e com isso possivelmente aumentando o tônus do esfíncter inferior do esôfago. As indicações seriam principalmente desejo de parar o IBP, mas obrigatoriamente, pelo amor de Deus, a gente tem que realizar manometria e pH-metria antes, tá? Você tem que confirmar que o paciente tem um refluxo, tá? Antes de fazer a endoscopia também, é obrigatório fazer manometria e pH-metria antes, tá? Aqui não está escrito, mas assim, quando a gente falou de pH-metria. Uma indicação de pH-metria, vai operar, tem que fazer pH-metria para confirmar que tem um diagnóstico. A grande questão no tratamento com radiofrequência são as contraindicações, né? Basicamente, refluxos muito severos não dá para tratar com radiofrequência. Por quê? Hérnias de hiato maiores que 2, 3 centímetros já não dá para fazer Stretta. Pacientes com disfagia não é bom você fazer. Esofagites severas, grau C ou D, não dá para fazer. E se tiver uma hipotonia importante do esfíncter inferior, talvez também não seja a melhor opção fazer esse tratamento por radiofrequência endoscópica. Antes eu falei de complicações, eu falei sobre o esôfago de Barrett. O que é o esôfago de Barrett, gente? Por conta do refluxo crônico, esse tecido ele vai inflamando, reparando, inflamando, reparando, inflamando, reparando, até que em algum momento ele acaba reparando de forma errada. E ao invés de formar um epitélio escamoso, que é o epitélio padrão do esôfago, ele forma um epitélio colunar com metaplasia intestinal, tá? Isso não é um tecido que está ali normal no esôfago. E qual o grande problema dessa metaplasia? É que a metaplasia
ela pode evoluir para displasia, e que a displasia a gente sabe que já está no meio do caminho para ter um adenocarcinoma. Então, o esôfago de Barrett é um conhecido fator de risco para câncer de esôfago, para o adenocarcinoma, que é o câncer de esôfago distal. Né? Qual o tratamento para o esôfago de Barrett, gente? A gente tem que fornecer IBP para todo mundo, tá? Basicamente, a gente tem que controlar esse refluxo para evitar a progressão desse esôfago de Barrett. A gente pode optar por fazer a fundoplicatura, tá? Principalmente se os sintomas não estiverem controlados com IBP. Não é obrigatório fazer a fundoplicatura para Barrett, tá, gente? E a gente tem que fazer segmento, né? Eu falei para vocês que pode aumentar a chance de câncer de esôfago, né? Então a gente tem que se preparar e fazer uma vigilância endoscópica, certo? Se quando você faz o esôfago de Barrett vem só metaplasia sem displasia, pelos guidelines, na verdade, essa vigilância endoscópica pode ser a cada 3, 5 anos. Se você encontrar displasia de baixo grau, você ou pode discutir uma ablação endoscópica, um tratamento endoscópico, ou você tem que monitorizar esse paciente de perto, fazendo uma endoscopia em 6 a 12 meses. Já se for displasia de alto grau, gente, aí você tem que tratar. Antigamente, basicamente, era esofagectomia, né, que é uma cirurgia um pouco mórbida. Hoje em dia, com o avanço da endoscopia, a gente pode tentar fazer ressecções endoscópicas, com seja a técnica de mucosectomia ou a técnica de secção submucosa endoscópica, basicamente, para você entender, é uma ressecção endoscópica local, tá? Ou fazer uma ablação. A ablação é tipo queimar o tecido local. Tá? Se já for um adenocarcinoma na biópsia, aí, meu amigo, você vai ter que estadiar para tratar esse câncer conforme o estadiamento dele. Quando tiver também informação importante aqui, ó, quando tiver displasia, quando na biópsia vier displasia, sugere-se que seja revisada essa lâmina por um patologista experiente. Por quê? Porque às vezes o tecido inflamado, ele pode parecer que está com displasia. Então é importante que realmente seja confirmado que tem essa displasia para evitar terapias muito invasivas nesse paciente. Vocês ainda lembram daquela questão que iniciou a discussão do refluxo? Tá, vamos falar dela então, porque eu acho que alguns de vocês já até esqueceram que tinha essa questão. Aquela questão do SUS Bahia 2018, que a gente tinha um rapaz de 35 anos, né, com queixa de refluxo, que melhorava com o IBP, mas que tinha medo de usar o IBP e que não queria tomar o IBP porque esquecia também. E que a endoscopia não tinha nenhuma complicação, não tinha nenhuma esofagite, nada do tipo. Diante do quadro desse paciente, então, indique. Hipótese diagnóstica mais provável, Rafael, doença do refluxo, né? Exame mais apropriado para confirmação do diagnóstico. Não vão escrever endoscopia, gente. Não é endoscopia, vocês lembram? Para confirmar o diagnóstico, é a monitorização prolongada do refluxo, a pH-metria ou impedância pH-metria. Então, primeira resposta, doença do refluxo, pH-metria esofágica prolongada de 24 horas. B. Conduta terapêutica específica e de eficácia comparável, alternativa ao tratamento que o paciente já faz. Qual o tratamento que o paciente já faz? IBP, né? Então, ele quer um tratamento alternativo ao tratamento medicamentoso. Qual é essa opção? Fundoplicatura, né? Tratamento cirúrgico é um tratamento que tem eficácia comparável, que tem a mesma eficácia e que pode ser uma alternativa ao tratamento medicamentoso que o paciente já usa. E por fim, a causa de demência, que raramente poderia se associar ao uso prolongado de omeprazol. Como a gente falou, poderia estar associada com deficiência de vitamina B12 e, por consequência, uma causa de demência. Perfeito? Vamos continuar, então. Unifesp 2021 R3 de clínica. Em relação ao esôfago de Barrett longo e curto, assinale a alternativa correta. Primeiro, eu não falei para vocês essa classificação, né? Longo e curto, qual o ponto de corte? 3 centímetros, tá? Acima de 3 centímetros é longo, abaixo de 3 centímetros é curto. A gente também tem uma outra definição, que é ultra curto. Abaixo de 1 centímetro seria ultra curto. E aí a gente tem até a dúvida, aí é discordante na literatura, se realmente esse esôfago de Barrett ultra curto existe ou não, né? Alguns guidelines falam que só é para você considerar Barrett se for acima de 1 centímetro, tá? E aí descartam esse ultra curto, porque a chance do ultra curto ter neoplasia seria mais ou menos a chance de uma pessoa que não tem Barrett, tá? Mas isso é um pouco controverso. Vamos focar no longo e no curto. Letra A. Em ambos, a prevalência de adenocarcinoma é 50% maior do que a população geral. Perfeito, tá? Os dois aumentam mais de 50% a chance de ter câncer de esôfago. Tá, que o câncer de esôfago não é um câncer tão frequente. Então não é que a pessoa que tem a Barrett vai ter adenocarcinoma com certeza, de forma alguma. Mas aumenta sim a chance de ter esse adenocarcinoma. Independente, letra A ainda falando, se fosse ultra curto, a chance seria menor de aumento, então até controverso. Letra B.
independente da extensão, o tratamento do esôfago de Barrett é cirúrgico. Imagina, eu falei para vocês que era dar o remédio e fazer segmento, né? Então, assim, cirúrgico é talvez só na displasia de alto grau ou se tiver adenocarcinoma, tá? C. O diagnóstico é feito pela biópsia endoscópica no curto, enquanto no longo não é necessária. Errado, tá, gente? O diagnóstico de Barrett, ele não é pela imagem da endoscopia. O diagnóstico de Barrett é um diagnóstico histopatológico, tá? A endoscopia ela vai suspeitar de Barrett, mas o que confirma de fato é a biópsia falando que tem metaplasia intestinal. Tá? Tem que ser a D a certa, né? Porque eu já falei que as outras estão erradas. D. A prevalência de displasia é maior no longo do que no curto. Sim, e é por isso que se divide em longo e curto, porque no longo a chance de ter displasia e de ter câncer ela é maior. USP 2017, prova de R1. Vamos lá. Homem de 42 anos com queixa de tosse seca há 6 meses. Não falei, gente, eles vão querer enganar vocês na tosse quando falar de refluxo. Pior aos grandes esforços é o decúbito. Radiografia de tórax está mostrada a seguir. Bom, o que a gente vê na radiografia, gente? A gente vê uma bola aqui, né, retrocardíaca com nível hidroaéreo. Bom, é um abscesso pulmonar? Não, gente. O que está de trás do coração? O esôfago, né? Então, assim, isso aqui é uma hérnia de hiato, gente. Então, qual o exame que a gente vai avaliar? Bom, tosse e hérnia de hiato, a gente está pensando em refluxo. Então, assim, não vai ser angiografia torácica, não vai ser ecocardíaco, não vai ser broncoscopia com lavado, vai ser endoscopia. A endoscopia diagnostica o refluxo 100%? A gente falou que não, né? Só 30% a 40% vai ter alterações, mas assim, não tem como pensar em refluxo e fazer os outros exames, né? Então, resposta, endoscopia. Não falei que o pessoal tenta pegar vocês com essa história de tosse? Vamos falar um pouquinho então de hérnia, tá, gente? A hérnia de hiato, o que significa hérnia de hiato, né? A gente tem aqui o normal é ter o diafragma e a gente tem aqui no diafragma a junção entre o esôfago e o estômago. Quando esse diafragma, pela fragilidade, ele alarga, fragilidade ligamentar, ele alarga um pouquinho, o estômago pode subir um pouquinho. E a gente vai ter uma hérnia tipo 1 por deslizamento, que é o caso que a gente vê aqui na endoscopia, na visão frontal. Aqui seria a transição esôfago, o pinçamento diafragmático, tá, gente? Esse rosinha é mucosa gástrica, um rosinha mais claro, mais pro branco, é o epitélio escamoso do esôfago, tá? E aqui seria a linha Z, a transição esôfago-gástrica, que a gente observa que ela está um pouco acima do pinçamento diafragmático. Então, ele está realmente, tem esse deslizamento, digamos assim. Na retrovisão, na endoscopia, quer dizer, olhando o fundo da endoscopia, a gente vê que tem um alargamento do pinçamento diafragmático, tá? O normal seria isso aqui estar apertadinho no aparelho, mas aqui quando a gente tem a hérnia, a gente observa que tem esse alargamento, tá? Já tipo 2 é quando a gente tem um rolamento, quer dizer, o fundo gástrico ele sobe pela essa hérnia diafragmática, tá? Aqui, por exemplo, vocês podem ver que a gente observa um deslocamento cranial da hérnia, tá certo? Então essa é uma hérnia tipo 2 ou por rolamento, tá? A gente pode ter também a hérnia tipo 3 ou mista, que é quando, além de ter o deslizamento, a gente tem também uma herniação do fundo, um rolamento, tá? A tipo 4, por sua vez, é quando, além de herniar o estômago, herniam outros órgãos juntos, tá, gente? Hernia, por exemplo, um pedaço do cólon, de intestino, tá? Pode herniar até pâncreas, tá certo? Então, assim, quando, além da herniação gástrica, herniam também outros órgãos. A hérnia por deslizamento tipo 1 é a hérnia mais comum de todas, e a tipo 2 e a tipo 3, se forem hérnias um pouquinho maiores, tem que se operar, porque elas têm uma chance maior de complicar, tá? De estrangular até, digamos assim. O tratamento das hérnias tipo 1, elas vão depender muito mais da mesma indicação clínica do tratamento da doença do refluxo, tá? Não precisa operar obrigatoriamente porque tem uma hérnia, ainda mais se for uma hérnia pequena de 2, 3 centímetros. Vai ser muito mais naquelas indicações de cirurgia geral para a doença do refluxo. Bom, USP Ribeirão 2021, prova de R1. Homem de 45 anos, obeso e tabagista, com queixa de pirose pós-prandial associada à regurgitação, refluxo, certo? Atribui piora dos sintomas à ingestão de alimentos gordurosos, refrigerantes, bebidas alcoólicas. Ok, a gente viu que esses alimentos realmente podem piorar o refluxo. Alívio parcial com antiácidos. Tá, mas ele não quer saber qual o diagnóstico, né? O diagnóstico a gente falou que é refluxo. Ele quer saber qual o principal mecanismo fisiopatológico, considerando a hipótese diagnóstica mais provável. A peristalse de corpo esofágico?
Não, né? A gente falou que o problema é lá no esfíncter, né, gente? Hipersecreção gástrica? Não, né? O mais normal não é hipersecreção gástrica, né? Aceleração do esvaziamento gástrico? Não, né? Na verdade, se tiver uma aceleração do esvaziamento gástrico, vai ter menos conteúdo para ser refluído. Na verdade, o principal mecanismo é justamente o relaxamento transitório do esfíncter inferior do esôfago na hora que ele não devia estar relaxando. Mais uma questão para fixar os conceitos, gente. SUS São Paulo 2021, prova de R1. Paciente de 65 anos, tabagista ativo e etilista, com história de dificuldade de deglutição de carne vermelha. Tá. Associada a queijipirose e regurgitação retroesternal. Iniciado inibidor de bomba de prótons. Tá errado aí já, né, gente? Vocês observam que assim, ele está com dificuldade de deglutir carne vermelha, quer dizer, tem disfagia. Disfagia é um sinal de alarme. Não era para você tratar com IBP, era para você fazer endoscopia. Beleza, o cara da questão ele fez um negócio meio errado aí na conduta do paciente. Ok. E foi orientado a interrupção do tabagismo, ajuste de dieta e medidas anti-refluxo. Ok, não concordo com essa conduta, porque tem disfagia, mas sigamos a questão, né? Após 2 meses, o paciente retorna com perda de peso de 8 quilos, eu falei que tinha disfagia, né? E progressão do distúrbio de deglutição, quer dizer, piorou a disfagia. Agora para alimentos pastosos. A conduta preconizada é aumentar e trocar IBP? Não, né, gente? Eu já queria fazer endoscopia no primeiro momento. Associar a bromoprida? Não. Realizar ultrassom hepático? Não. Realizar uma endoscopia? Pelo amor de Deus, né? Já era para ter feito a endoscopia antes, né? O paciente já tinha disfagia, já tinha sinal de alarme. Então, assim, por mais que fosse queixa de refluxo, já tinha sinal de alarme, já tinha disfagia, já era para ter feito endoscopia. Federal do Paraná 2017, R1. Paciente do sexo feminino, 34 anos, portadora de asma, procura assistência médica por odinofagia e disfagia de início a 10 dias. Opa! Submetido à endoscopia, ótimo. Com achado sugestivo de esofagite, qual medicamento é mais apropriado para o tratamento dessa paciente? Beleza, a gente disfagia, fez endoscopia, vamos tratar a esofagite, pantoprazol, né, gente? Aí você erra, tá, gente? Porque você não leu direito, tá? É esofagite secundária cândida, tá, gente? Se tem cândida, você não vai dar pantoprazol para tratar cândida. Se tem fungo, você vai tratar o fungo, gente. Você vai dar fluconazol, tá? Isso você tem que pôr na cabeça. Nem toda esofagite é refluxo. É o mais comum? É. O mais comum é que a esofagite seja por refluxo. Mas nem toda esofagite é refluxo, gente. A gente pode ter esofagite química medicamentosa, por exemplo, alendronato, cloreto de potássio, anti-inflamatório, pode causar esofagite. A gente pode ter esofagite infecciosa, a gente pode ter esofagite eosinofílica, tá, gente? No caso de esofagite infecciosa, os sintomas clássicos são odinofagia, aquela dor de garganta, e a disfagia, tá? Principalmente está associada com pacientes imunodeprimidos, quer dizer, pacientes com neoplasia, pacientes com HIV, com síndrome de imunodeficiência associada a HIV, pacientes diabéticos, principalmente não bem controlados, uso de antibiótico recente, uso de corticoide inalatório, às vezes o paciente deglute corticoide inalatório, também pode aumentar a chance de esofagite infecciosa, certo? As mais comuns são Cândida, herpes, citomegalovírus, tá? A candidíase, ela tem um aspecto mais característico, digamos assim. Ela basicamente é o mais comum e ela vem em placas esbranquiçadas pelo esôfago, tá? O diagnóstico de certeza é por biópsia e o tratamento é com fluconazol. A por herpes, lembrem que herpes são várias vesículazinhas, né? As lesões típicas de herpes. Então, da mesma forma, no esôfago a gente vai ter vesículas e algumas ulcerações, tá? São múltiplas lesões em geral. A maioria, no caso da herpes, não tem herpes labial concomitante, tá, gente? Então, assim, não espere que tem que ter herpes labial para a gente poder dar o diagnóstico de herpes esofágico. Não. O diagnóstico também vai ser por biópsia, geralmente precisa fazer imunohistoquímica, tá? O tratamento, a ciclovir. O CMV, por sua vez, geralmente são úlceras extensas e algumas vezes até únicas, tá? O diagnóstico também é por biópsia, muitas vezes precisa fazer imunohistoquímica, e o tratamento é com ganciclovir. Tá? Vamos para a próxima questão, então. Questão lá de Porto Alegre, 2022, R3. Mulher de 35 anos, com queixa de queimação retroesternal e regurgitação há cerca de 1 ano, com piora nos últimos 2 meses. Relatou sensação de disfagia, opa lá, principalmente para alimentos sólidos. Negou o emagrecimento recente, náuseas ou vômitos ou história familiar de neoplasia do trato gastrointestinal. Informou ter asma, persistente e leve desde a adolescência, para o qual faz uso de formoterol com desonide inalatórios, exame físico normal. Com base no quadro, que conduta dentre as abaixo é mais adequada? Bom, aqui, na verdade, a resposta é mais fácil do que eu quero que vocês pensem, tá? A resposta tem disfagia, vai ser endoscopia, gente. Disfagia
endoscopia, tá? Disfagia, endoscopia. Só que o que eu quero que vocês pensem aqui? Eu quero que vocês pensem que é uma pessoa jovem, com queixas de refluxo e disfagia baixa. É uma paciente com asma. Aqui, gente, não é para pensar, o diagnóstico não é doença do refluxo. Nesse tipo de questão, vocês têm que pensar em esofagite eosinofílica. E é um tema que vem caindo mais e mais na prova e vai continuar caindo, gente. Nos últimos 2, 3 anos começou a cair de verdade. Desde quando começou o Medicoff, faz 2, 3 anos que a gente começou, eu venho falando, vai cair esofagite eosinofílica, vai cair esofagite eosinofílica. Por que não caía antes? Porque é uma doença relativamente nova, tá, gente? Foi descrita lá em 92. E agora que tem se difundido muito mais esse diagnóstico, agora que tem se falado cada vez mais nesse diagnóstico. Então, por isso, já tem guidelines bem definidos. Então, assim, a literatura está muito melhor para isso. Então, vai cair cada vez mais em prova. Todo mundo está vendo mais na prática. Tem muito mais pacientes com esofagite eosinofílica, se conhece mais sobre o tema. Então, isso vai fazer cair mais na prova. E tem pontos de corte muito bem definidos, tratamentos muito bem definidos. Então, assim, é muito bom de fazer por questão de esofagite eosinofílica. Então, vai cair na prova de vocês, tá, gente? O que é a esofagite eosinofílica? Ela é uma doença imunomediada crônica, tá? Então, não é uma doença que cura, tá? Ela é como se fosse uma alergia, tá, gente? Mas não é mediada por IgE ou por outros mecanismos clássicos, tá? Ela é muito mais frequente em homem, na proporção de 3:1, em homens jovens, e está muito associado com outras histórias alérgicas, tá? Como principalmente asma e históricos de atopia. Os sintomas, eles vão depender muito, dependendo da faixa etária que acontece o diagnóstico, tá? Depende se é criança, se é adulto. Na criança, geralmente o diagnóstico ele vai vir como um paciente com recusa, intolerância alimentar, um bebê que tem recusa, intolerância alimentar, criança com náusea, vômito, déficit de crescimento, depois passa a ter dor torácica, dor abdominal, pirose. No adulto, o clássico é disfagia, impactação alimentar e pirose, tá? É um diagnóstico diferencial para uma DRGE refratária, e se tiver disfagia, impactação alimentar, ainda mais for jovem, ainda mais for homem, se tiver asma, atopia, pense em esofagite eosinofílica, tá, gente? Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito por uma endoscopia com biópsias, tá? A gente tem achados clássicos, tá? Na endoscopia, que são esses sulcos longitudinais aqui, como vocês podem ver, sulcos longitudinais, esses exudatos branquiçados e até a formação de anéis. Contudo, o diagnóstico ele não é só pela endoscopia. A endoscopia sugere, e novamente o diagnóstico ele vai ser por biópsia. Eu preciso ter maior ou igual de 15 eosinófilos por campo de grande aumento nas biópsias endoscópicas para comprovar esse diagnóstico, tá? E outra coisa importante também é que se você é suspeito na tua prática clínica de esofagite eosinofílica, você tem que pedir ativamente a biópsia. Por quê? Porque o exame pode ser normal, tá? E mesmo assim ter esofagite eosinofílica. É claro que no adulto, é em torno de 10% dos pacientes que vão ter um exame endoscópico normal e tem esofagite eosinofílica. Mas assim, é importante, se você pega um paciente com queixa de refluxo que tem disfagia, é legal quando você for pedir a endoscopia, ao invés de pedir o H. pylori, que não tem relação com refluxo, pede para biopsiar o esôfago para pesquisas de eosinófilos, tá? Como que a gente trata a esofagite eosinofílica? Ela é baseada em 3 Ds, tá? Um D de dieta, um de drogas e outro de dilatação. Como que funciona a dieta? A dieta é bem chata de fazer, gente, tá? Para adulto é mais difícil ainda, tá? Então, assim, basicamente isso a gente faz para criança, porque a criança não tem muita escolha, ela come o que você dá, né? O adulto não, o adulto vai lá e come o que ele quer. Então, a gente chama de Six Food Elimination, tá? O mnemônico que eu falo para vocês é Lotsamar, tá? Que é o que seriam esses 6 alimentos que estão mais associados com a esofagite eosinofílica? São os alimentos que estão mais associados com alergia em geral, tá? L de leite, O de ovos, T de trigo, S de soja, A de amendoim ou nozes em geral e MAR de frutos do mar. Como que faz esse tratamento? Primeiro o clássico, né, você tirar esses 6 grupos de alimentos, que é muito difícil, imagina tirar esses 6 grupos de alimentos, tá? Tira esses 6 grupos de alimentos, repete a endoscopia com 8 semanas. Melhorou? Aí reintroduz um grupo. Reintroduzir um grupo, repete a endoscopia de 8 semanas. Continua melhor? É porque não é aquele grupo. Então, reintroduz um segundo grupo. E aí tem que fazer várias endoscopias para fazer isso. Tem algumas adaptações para esse tratamento, tá? Como tirar só 4 alimentos, tirar só 2 alimentos, mas é um pouco mais difícil de fazer na prática para o adulto, tá? Óbvio que se o paciente tem algum alimento que ele suspeita mais que causa aquilo, que ele não se sente bem quando ele come, às vezes pode te guiar um pouquinho. Testes alérgicos clássicos
mesmo um prick test, eles não são muito bons, às vezes, para definir exatamente quais alimentos a gente tem que tirar. De drogas, a gente tem 2 medicamentos clássicos, tá? O IBP, tá? Um omeprazol, por exemplo, antoprazol, esomeprazol, rabeprazol, alguma coisa do tipo. Ele pode, sim, melhorar, tanto por diminuir a questão de acidez no esôfago, né? E com isso, a gente sabe que o refluxo, a acidez constante no esôfago, ele acaba fazendo dilatação de espaços intercelulares, e com a dilatação de espaços intercelulares, a gente pode ter uma maior apresentação de antígenos, e com isso ter a questão dos eosinófilos, né? A questão alérgica, digamos assim, né? Além disso, o IBP ele também tem mecanismos imunes, como ele age na questão de eutaxinas 3, então ele também pode ter outros mecanismos associados com a melhora da esofagite eosinofílica, tá? A taxa de resposta BP, em geral, pelos trabalhos é em torno de 50% a 60%. Outra medicação que a gente pode usar é o corticoide tópico, tá? A gente não tem uma formulação no Brasil própria de corticoide tópico, tá certo? Para uso em ingestão, tá? O que a gente faz muitas vezes é adaptar o uso de uma fluticasona, budesonida, que seriam inalatórios, ou pede para o paciente deglutir, mas preferencialmente mistura, por exemplo, numa substância viscosa. Por exemplo, pega a cápsula de budesonida e abre no mel e pede para o paciente tomar esse mel, porque uma substância viscosa vai ter um maior tempo de contato no esôfago e com isso tem uma resposta melhor, né? Na Europa a gente já tem uma formulação orodispersível de budesonida e tem alguns trials rolando que em breve a gente deve ter formulações aqui no Brasil de corticoide mesmo tópico de digestão oral próprios, tá? E a dilatação, ela se restringe para pacientes que têm estenose, tá? Óbvio, se tiver aquela estenose com muito conteúdo inflamatório, você vai evitar dilatar logo naquele caso, né? Mas se você vai primeiro tentar tratar, desinflamar, mas se tiver um aspecto principalmente fibrótico, e o paciente tem sintomas de disfagia persistentes, aquilo pode ser uma causa da persistência da disfagia e você vai acabar optando por dilatar. Quando você trata, o ideal é sempre você reavaliar com endoscopia após 8 semanas para ver se você teve uma melhora histológica, tá? O ideal é que você consiga ter uma melhora clínica, endoscópica e histológica, para a gente falar que o paciente está em remissão. E a terapia de manutenção ainda não está tão bem definida, mas provavelmente todos os pacientes vão sim precisar de terapia de manutenção, já que é uma doença crônica e quando a gente tira a medicação, a gente observa que em até um ano quase todos os pacientes acabam recidivando os sintomas, tá? Vamos então para finalizar essa questão da Unicamp do ano passado, né, na prova de R3. Homem, 16 anos, queixa de vômitos e dor abdominal recorrente. Eu falei que no jovem pode ser essa queixa mais inespecífica, né? Perdeu 3 quilos e agora teve impactação com líquidos e episódio de urticária e angedema, quer dizer, impactação alimentar e também processos alérgicos. Tem um antecedente pessoal de alergia à proteína do leite de vaca, olha lá, tem uma alergia já diagnosticada a um daqueles alimentos que a gente conversou. Tem refluxo gastroesofágico que está em uso de IBP, quer dizer, ele já está usando IBP há 2 anos. E a hipótese diagnóstica, quer dizer, ele usa IBP, não está melhorando, né? Então é um paciente com queixa de refluxo, que não melhora, que tem impactação alimentar, que tem vômito, tem dor abdominal e tem alergia à proteína do leite da vaca. Qual a nossa hipótese diagnóstica principal? Esofagite eosinofílica. Qual o exame confirmatório que eu quero? Endoscopia com pista de H. pylori? Não, né, gente? pH-metria esofágica? Não estou querendo diagnosticar refluxo, quero diagnosticar esofagite eosinofílica. Cintilografia de esvaziamento gástrico? Não, isso seria se eu tivesse gastroparesia. Endoscopia e biópsia? Perfeito, eu quero isso. Ele não fala que é a biópsia do esôfago, mas eu quero biópsia do esôfago, tá? Associar a inalação oral com fluticasona? Perfeito, não respondeu IBP, vou ter que dar o corticoide tópico. E dieta de exclusão de leite de vaca? Beleza, não preciso fazer isso para todo mundo, mas esse paciente já tem diagnóstico de alergia ao leite da vaca, né? A proteína do leite da vaca, então vou ter que tirar também o leite da vaca, né? Então, letra D, endoscopia, biópsia esofágica, corticoide tópico e tirar o leite da vaca que ele tem diagnóstico de alergia. Era isso, pessoal, a primeira aula do nosso módulo 1. Espero que tenham gostado. Nos encontramos nas aulas seguintes. Bom, acabou a aula. Espero que você tenha aproveitado aí, aprendido muito. Te vejo domingo na live, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.